o milagre que mudou a vida de Antônio. Antônio era um homem simples, trabalhador, pai de 2 filhos pequenos. Morava em um bairro humilde de São Paulo, onde a vida não era fácil, mas ele sempre se esforçou para sustentar a família com honestidade. Trabalhava como mecânico em uma pequena oficina, e embora o salário fosse apertado, nunca faltou o essencial em casa. Mas havia algo que o atormentava há semanas, uma dor insuportável na garganta, que começou como um incômodo e se transformou em um sofrimento que o impedia até de engolir saliva. No início, pensou ser apenas uma amidalite forte. Tomou remédios caseiros, chás, pastilhas, mas a dor só piorava. Até que uma manhã, acordou com a garganta tão inchada que mal conseguia respirar. A esposa Maria, assustada, o levou ao pronto-socorro. O médico examinou e, com uma expressão séria, disse: Senhor Antônio, o senhor tem um abscesso peritonsilar. É uma infecção grave, que pode se espalhar e até levar à septicemia. Precisa de cirurgia urgente. Antônio sentiu o chão sumir. Cirurgia? Ele não tinha plano de saúde e o SUS, embora eficiente, demoraria dias para marcar o procedimento. Doutor, e se eu não puder operar agora? Perguntou com a voz embargada. O médico balançou a cabeça. Sem tratamento, a infecção pode matar. O senhor precisa de antibióticos intravenosos e drenagem imediata. Ele saiu do hospital com uma receita de remédios caros e a ordem para voltar no dia seguinte, caso não melhorasse. Mas Antônio sabia que não tinha dinheiro para os medicamentos, muito menos para uma cirurgia particular. Sentou-se na calçada com as mãos trêmulas e as lágrimas escorreram sem controle. Meu Deus, o que vou fazer? Como deixarei meus filhos sem pai? Foi então que se lembrou de Dona Rosa, sua vizinha de muitos anos, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça. Ela era da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Antônio via de longe, com seus irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, sempre sorrindo, mesmo nas dificuldades. Certa vez, Dona Rosa havia lhe falado sobre a fé, sobre como Deus ouve as orações. Naquele momento de desespero, ele não teve dúvida, foi até a casa dela. Dona Rosa, a senhora pode me ajudar? Pediu, com a voz rouca de dor. Ela o olhou com compaixão, viu seu rosto inchado e os olhos cheios de medo. Meu filho, entre. Deus não abandona ninguém. Ela o fez sentar, serviu-lhe um copo d'água, que ele mal conseguiu engolir, e ouviu sua história. Depois, com firmeza, disse: Hoje à noite tem culto na igreja. Venha conosco. Vamos orar por você. Antônio hesitou. Ele não era de ir a igrejas, não sabia nem como se comportar. Mas a dor era tão forte que qualquer esperança valia a pena. À noite, vestido com suas melhores roupas, ainda que simples, seguiu Dona Rosa e seu marido, seu João, até o pequeno salão da Congregação Cristã no Brasil. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem nenhum instrumento musical. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, cumprimentando-se com afeto, mas sem alarde. As mulheres usavam saias longas e blusas modestas, muitos com lenços na cabeça, os homens camisas sociais e calças sóbrias. Não havia holofotes nem palcos, nem nada que chamasse atenção para si mesmo, apenas a presença de Deus naquele lugar. Antônio sentou-se no fundo, envergonhado com as mãos entrelaçadas. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, abriu a reunião com uma oração. Depois, os irmãos começaram a cantar, sem acompanhamento, apenas vozes unidas em harmonia. Era um hino que Antônio nunca ouvirá, mas as palavras o tocaram. Confia no Senhor de todo o coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele sentiu algo estranho no peito, uma mistura de alívio e medo. Quando o ancião anunciou que haveria um tempo de oração pelos enfermos, Dona Rosa tocou seu braço. Vem, Antônio, Deus está aqui. Ele se levantou trêmulo e foi até a frente. O ancião o olhou com bondade e perguntou seu nome. Antônio mal conseguiu falar, tão grande era a emoção. Então o ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, não com palavras bonitas ou gritos, mas com uma fé tão sincera que Antônio sentiu lágrimas quentes escorrerem. Pai Celestial, tu és o médico dos médicos. Este teu servo está sofrendo, mas nós cremos que tu o curarás. Não pelo que nós somos, mas pelo teu grande amor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Sarai Antônio. Os irmãos ao redor amém, e Antônio sentiu uma paz que não entendia. Depois da oração, o ancião lhe disse: Irmão, volte amanhã. Deus ouviu. Antônio saiu do culto com o coração leve, apesar da dor ainda latejar. Naquela noite dormiu melhor do que nas últimas semanas. E quando acordou, algo estava diferente. Ele tocou a garganta, o inchaço havia diminuído. Conseguia engolir sem dor. Correu para o espelho.
O lado esquerdo do pescoço, antes duro e avermelhado, estava quase normal. Maria não acreditou. Antônio, como isso é possível? Ele não soube explicar, só sabia que tinha sido Deus. No domingo seguinte, ele voltou à igreja. Dessa vez, não por desespero, mas por gratidão. O ancião o chamou para dar um testemunho. Antônio, de pé com a voz firme, agora sem dor, contou tudo o que havia passado. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns chorando, outros sorrindo. Depois, houve a Santa Ceia, o pão e o vinho, símbolos do sacrifício de Cristo. Antônio participou pela primeira vez, sentindo que aquela era uma nova etapa em sua vida. Nas semanas seguintes, ele e Maria começaram a frequentar os cultos. Aprenderam sobre o batismo nas águas, um passo de obediência e fé. Quando Antônio foi batizado, mergulhado na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sentiu que não era mais o mesmo. A doença havia ido embora, mas o maior milagre era o que acontecia em seu coração, a certeza de que Deus era real, e que a congregação cristã no Brasil era um lugar onde ele se manifestava. Hoje Antônio é um irmão ativo na igreja. Ajuda na limpeza do salão, visita os doentes e sempre compartilha sua história com quem precisa de esperança. Ele aprendeu que a fé não é só para os momentos de crise, mas para toda a vida. Que Deus não olha para as roupas, para o dinheiro ou para a posição social. Ele olha para o coração humilde e sincero. E toda vez que canta os hinos sem instrumentos com a voz unida aos irmãos, ele se lembra daquela noite em que no meio da dor encontrou a cura. Não apenas do corpo, mas da alma. Porque Deus não faz acepção de pessoas, como diz a Bíblia. E Antônio é a prova viva disso. Antônio nunca imaginou que sua vida poderia mudar tanto. Antes ele era um homem amargurado, cheio de dúvidas e revolta. Depois daquela noite na congregação cristã no Brasil, tudo ganhou um novo sentido. Mas o que ele não sabia é que Deus ainda tinha mais surpresas para ele. Certo dia, enquanto ajudava na limpeza do salão, um irmão mais velho se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Antônio, você já pensou em servir mais ao Senhor? O coração dele acelerou. Servir? Ele, que até pouco tempo atrás mal conseguia entrar numa igreja sem sentir culpa. O irmão, percebendo sua hesitação, sorriu. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E você, meu irmão, foi escolhido. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Ele não tinha estudo, não tinha dinheiro, não tinha nada que o mundo valoriza, mas tinha um coração disposto. Começou então a participar das reuniões de estudo bíblico. No início, era difícil entender tudo, mas os irmãos tinham paciência. Eles explicavam com amor, sem pressa, como se estivessem falando com um filho. E aos poucos, Antônio foi aprendendo. Não era sobre decorar versículos, mas sobre viver a palavra. Um domingo, durante o culto, o pastor falou sobre a importância de levar a mensagem de Cristo a outros. Antônio sentiu algo estranho no peito, como se uma voz sussurrasse: "Você também pode fazer isso." Ele resistiu no começo. "Quem vai me ouvir? Sou só um homem simples sem estudo." Mas a voz não parava. Até que um dia, enquanto visitava um irmão doente, ele viu a oportunidade. O homem, desanimado pela enfermidade, desabafou: "Não sei mais o que fazer, irmão. Parece que Deus esqueceu de mim." Antônio então se lembrou de sua própria história. E com a voz trêmula começou a contar como Deus o havia encontrado no fundo do poço. Quando terminou, o irmão doente estava com lágrimas nos olhos. "Você tem razão. Se Deus fez isso por você, pode fazer por mim também." Naquele momento Antônio entendeu. Deus não precisava de grandes pregadores, mas de corações que falassem com sinceridade. Com o tempo ele passou a ser convidado para dar testemunhos em outras congregações. Não falava com palavras bonitas, mas com a verdade que vinha de dentro. E as pessoas ouviram. Muitas se aproximaram da igreja depois de escutar sua história. Um dia, uma mulher o procurou após um culto. "Irmão Antônio, meu filho está nas drogas. Eu não sei mais o que fazer." Ele a olhou nos olhos e disse: "Vem, vamos orar juntos." E ali mesmo, no corredor da igreja, eles se ajoelharam. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras difíceis. Foi um clamor de mãe e um pedido simples de um homem que sabia o que era ser resgatado. Uma semana depois, a mulher voltou chorando, mas dessa vez de alegria. "Meu filho foi a um culto ontem. Ele disse que sentiu algo diferente." Antônio sorriu, porque sabia que não era ele quem havia feito aquilo. Era Deus, usando um vasto frasco de barro para mostrar seu poder. Hoje Antônio não é mais aquele homem quebrado que entrou na igreja arrastando os pés. Ele é um servo. Não tem diploma, não tem título, mas tem algo que muitos não têm: a marca de quem foi tocado por Deus. E toda vez que olha para trás, ele se lembra daquela noite em que no meio da dor, encontrou não só a cura, mas um propósito. Porque Deus não muda apenas as circunstâncias,
ele muda as pessoas. E foi isso que fez com Antônio. Transformou sua dor em testemunho, sua fraqueza em força, e sua vida em um milagre andante. Porque no final das contas, os maiores milagres não são os que vemos, mas os que vivemos. E Antônio vive o seu, todos os dias. Antônio não imaginava que aquele seria apenas o começo. Depois daquela noite, tudo mudou, até mesmo as coisas que ele achava impossíveis. A dor nas costas que por anos o fez curvar-se como um velho antes do tempo, desapareceu como se nunca tivesse existido. Os médicos que antes só davam remédios e olhares de pena, agora o olhavam boquiabertos quando ele contava o que Deus havia feito. Alguns até pediam o endereço da Universal, como se quisessem ver com os próprios olhos aquele lugar onde o impossível virava realidade. Mas o milagre não parou no corpo, parou no coração. Antônio, que antes só sabia reclamar da vida, agora acordava com um sorrisão no rosto, como se cada manhã fosse um presente novo. A esposa Maria, que tanto sofreu ao seu lado, agora o via de pé, firme, ajudando em casa, brincando com os netos, coisa que ele não fazia há anos. Meu Deus, é como se você tivesse nascido de novo, ela dizia, enxugando lágrimas de gratidão. E ele tinha mesmo, porque Antônio não era mais o mesmo. Antes, ele ia à igreja só para pedir, agora, ia para servir. Começou ajudando a arrumar as cadeiras depois dos cultos, depois passou a orar pelos outros na fila da oração, colocando as mãos sobre quem chegava quebrado como ele um dia esteve. Deus me curou, agora eu quero ver ele curar você também, dizia com uma fé que contagia. Um dia, um jovem chamado Rafael chegou à igreja arrastando uma perna, depois de um acidente de moto que os médicos disseram que o deixaria aleijado para sempre. Antônio o viu no canto, com os olhos cheios de desespero, e se aproximou. Filho, eu já estive onde você está, mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. E ali mesmo, no meio do templo, os dois se ajoelharam. Antônio orou com a mesma fé que um dia o levantou do chão. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor de quem já viu Deus agir. Quando Rafael se levantou, a perna que antes não obedecia, agora sustinha seu peso. Ele deu os primeiros passos trêmulos, mas firmes, e então correu pelos corredores da igreja, gritando, estou curado. Estou curado. Antônio sorriu, porque sabia que não era ele, nem sua força, nem sua sabedoria. Era o mesmo Deus que um dia o tinha levantado, agora usando suas mãos para levantar outro. A notícia se espalhou. Pessoas que antes nem sabiam que a Universal existia começaram a aparecer, atraídas não por promessas vazias, mas por testemunhos reais. Antônio virou referência. Não porque fosse pastor, não porque tivesse estudo, mas porque sua vida era prova de que Deus ainda faz milagres. E não milagres pequenos, daqueles que a gente esconde no bolso. Milagres que gritam, que mudam destinos, que fazem o diabo tremer de raiva. Hoje, anos depois, Antônio está sempre na igreja. Não como um espectador, mas como um guerreiro. Ele ora pelos doentes, abraça os desanimados, conta sua história para quem precisa de esperança. E quando alguém pergunta como ele consegue tanta fé, ele responde com um sorrisão, porque eu já estive no fundo do poço, e Deus me tirou de lá com suas próprias mãos. Se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. E assim a vida de Antônio se tornou um farol. Não é um homem famoso, não tem dinheiro, não aparece na TV. Mas tem algo que o mundo não pode comprar. A certeza de que quando Deus toca uma vida, nada volta a ser como antes. Porque milagre não é só a cura do corpo. Milagre é a transformação da alma. E Antônio, com suas mãos calejadas e seu coração cheio de Deus, é a prova viva disso. Porque no final das contas a Universal não é só um lugar de oração. É um lugar de encontros. Encontros entre Deus e quem já não tinha mais esperança. E Antônio é um desses encontros que virou história. Uma história que não acabou porque todo dia, quando ele entra na igreja, é como se Deus dissesse, ainda tem mais, ainda vou usar você. E Antônio, com os olhos brilhando, responde, aqui estou, Senhor, use-me. E foi assim que numa tarde de sábado, enquanto Antônio arrumava as cadeiras do salão depois do culto, um homem entrou pela porta dos fundos com o peso do mundo nas costas. Chamava-se Carlos, e suas roupas desalinhadas contavam mais do que suas palavras. Ele cheirava a cerveja barata e desespero. Os olhos vermelhos, as mãos trêmulas, o jeito de quem já havia sido abandonado até por si mesmo. O senhor tá fechando? Perguntou a voz rouca como se há anos não usasse para pedir algo além de mais uma dose. Antônio levantou os olhos e viu além daquilo que qualquer um veria. Não viu um bêbado. Viu um filho de Deus perdido. Não, meu irmão. A casa de Deus nunca fecha. Entre.
Sente aqui, disse, apontando para um banco na primeira fileira, bem debaixo do púlpito onde o bispo havia pregado naquela manhã sobre a misericórdia que não tem fim. Carlos hesitou, olhando para os próprios pés sujos. Talvez esperasse um sermão, um olhar de julgamento ou pior, indiferença. Mas Antônio apenas colocou a mão em seu ombro com uma firmeza que não era de homem, mas de quem já havia sido sustentado por mãos invisíveis. Eu também já achei que não tinha mais jeito, confessou Antônio, enquanto servia um café quente que havia sobrado da recepção. Mas Deus não desiste da gente. Nunca. Carlos segurou a xícara com ambas as mãos, como se ela fosse o único ponto firme em sua vida. E então, entre um gole e outro, as palavras começaram a sair como feridas abertas. A esposa que havia ido embora levando as crianças, o emprego perdido, as noites dormindo em bancos de praça, a vergonha que já não deixava nem chorar. Antônio não interrompeu. Ele sabia que às vezes o maior milagre é alguém simplesmente ouvir. Quando Carlos finalmente se calou, exausto, Antônio olhou nos seus olhos e disse: "Você veio parar aqui hoje porque Deus te trouxe. Não foi acaso." Foi então que Carlos contou que nem ele mesmo entendia direito. Naquela manhã, enquanto vagava pelas ruas, uma voz, não audível, mas real, havia lhe dito: "Vá para a Universal." Ele não sabia onde ficava, nunca havia entrado numa igreja, mas seus pés, como se guiados, o levaram até ali. Antônio sorriu. Ele conhecia aquela voz. "Pois então hoje é o seu dia, irmão. Hoje Deus vai fazer em você o que fez em mim, tirar o homem velho e vestir o novo." E foi assim que naquela mesma noite no culto da libertação, Carlos estava lá de pé, com as mãos levantadas, enquanto o bispo orava com autoridade sobre sua vida. Não houve fogos nem efeitos especiais. Só um homem quebrantado diante de um Deus que não se cansa de perdoar. E quando Carlos caiu de joelhos, não foi pelo cansaço, mas pelo peso da glória que invadia sua alma. As lágrimas que molharam o chão daquele templo não eram de tristeza, mas de alívio. Porque Carlos sentiu, pela primeira vez em anos, que estava em casa. Nos dias que seguiram, Antônio não o deixou sozinho. Levou-o para tomar banho em sua casa, deu-lhe roupas limpas, apresentou-o aos irmãos da igreja que o ajudaram a conseguir um trabalho como servente de pedreiro. Mas o mais importante, ensinou-lhe a orar. Não com palavras bonitas, mas com o coração. Deus não quer discurso, meu irmão. Ele quer você, dizia Antônio, enquanto os dois se ajoelhavam lado a lado no pequeno quarto que Carlos agora alugava com o primeiro salário. E o milagre continuou, porque um mês depois foi a esposa de Carlos quem apareceu na porta da Universal, com as crianças pela mão e os olhos inchados de chorar. Não por orgulho, mas por saudade. Por uma esperança que renascia. Hoje Carlos é um dos primeiros a chegar nos cultos. Não para ser visto, mas para servir. Ele ajuda a arrumar as cadeiras, assim como Antônio fez por ele. E quando algum perdido entra pela porta dos fundos com o mesmo olhar vazio que ele já teve, Carlos sabe exatamente o que dizer. Entre, irmão. A casa de Deus nunca fecha, porque a Universal não é um ponto final. É um recomeço. E cada história como a de Antônio e Carlos prova que onde o homem vê um caso perdido, Deus vê um milagre esperando para acontecer. Basta alguém estender a mão. E Antônio, com seu sorriso simples e as mãos ainda calejadas, agora não só pelo trabalho, mas também pela batalha espiritual, sabe que sua história não é só dele. É de todos que, como ele, um dia ouviram a voz que diz: "Aqui tem vida. Aqui tem esperança." Porque o maior milagre não é só a cura. É a transformação de uma vida que de geradora de dor, passa a ser geradora de bênçãos. E isso, meu irmão, não tem preço. O milagre completo. Antônio entra, e o cheiro de café fresco misturado ao incenso o envolve como um abraço. Carlos o leva até o altar, onde pastores oram com fé inabalável. Não há sermões longos, apenas palavras que tocam a alma. Deus não te abandonou. Ele só esperava você voltar. E então, algo muda. Não é um raio, não é um grito. É um silêncio profundo, seguido de lágrimas que Antônio não conseguia derramar há anos. Algo dentro dele quebra, não de dor, mas de alívio. As correntes que o prendiam ao passado se soltam, uma a uma. Ele sente, pela primeira vez em décadas, que pode respirar. Naquela noite, Antônio sonha. Não com pesadelos, mas com um campo verde, onde uma criança, ele mesmo pequeno, corre livre. Acorda com o nome na boca, pai. E sabe que não é mais um homem perdido. É um filho encontrado. A reflexão que fica. O milagre não foi só Antônio deixar as drogas ou reconstruir sua família, que sim, aconteceu. Foi ele descobrir que o tempo todo, carregava dentro de si uma semente de luz, e que bastava alguém regá-la para ela florescer. Quantos de nós andamos como casos perdidos, quando na verdade somos milagres adormecidos? A lição.
Deus não precisa de heróis. Precisa de mãos dispostas a estender, corações dispostos a perdoar e almas dispostas a começar de novo. Porque a maior transformação não é mudar o que você faz, mas quem você acredita que pode ser. Antônio hoje é prova viva, ninguém está além da graça. E se você está lendo isso pensando, meu caso é pior, saiba, é exatamente para você que essa história foi escrita. A porta dos fundos está aberta. Entre.